Olá, sou a professora Andresa Aranha, docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Ciências Odontológicas Integradas da Universidade de Cuiabá. E hoje estou aqui para conversar um pouco sobre o uso de tecnologia no tratamento endodôntico em dentes descidos. Bom, mais de 60% de profissionais que realizam odontopediatria se sentem muitas vezes inseguros e com dificuldade para o diagnóstico das patologias pulpares e na execução do procedimento endodôntico propriamente dito. E por que acontece esse medo, essa insegurança? Primeiramente, o manejo do comportamento, especialmente em bebês e crianças menores, e a técnica anestésica requerem um certo conhecimento específico, do atendimento infantil. Assim como o medo de algo dar errado, como uma intercorrência durante o procedimento ou até mesmo insucesso após o tratamento endodôntico. Um gap na informação, no conhecimento, em especial de particularidades anatômicas dos dentes descidos, no desenvolvimento das patologias pulpares e mesmo nos protocolos clínicos indicados e recomendados para a dentição decídua, podem gerar uma certa insegurança. Tempo prolongado nas sessões e dificuldade no posicionamento profissional. Quem mais já ouviu aquela frase, canal em dente de leite, mas o dente de leite não vai cair? Pois é, isso é muito comum na clínica odontopediátrica. E é importante que você tenha segurança através de conhecimento, e prática clínica para informar e comunicar às famílias da importância da manutenção do dente descido até a época de esfoliação fisiológica e então irrupção do permanente sucessor. Investir em tecnologia na endodontia em dentes descidos realmente é uma alternativa inteligente e importante? Primeiramente, quem trabalha com crianças sabe que o tempo é fundamental. Então, procedimentos, técnicas que reduzam o tempo operatório, que reduzam o número de sessões, pode aumentar o conforto ao paciente durante o procedimento, e ao longo do atendimento e reduzir o estresse da família e de toda a equipe envolvida. Também é importante a tecnologia para melhorar a desinfecção química dos sistemas de canais radiculares e a maior qualidade de obturação desses canais. É importante a gente sempre ter em mente que a endodontia, o sucesso na endodontia está diretamente relacionado com a qualidade de sanificação do sistema de canais radiculares. Portanto, quanto melhor a desinfecção, maior o sucesso na endodontia, na dentição decídua também. O sucesso no tratamento envolve alguns fatores. Primeiramente, o diagnóstico preciso da alteração pulpar e a determinação da melhor conduta terapêutica para cada caso. Então, é sempre importante relembrarmos que as patologias pulpares são processos complexos, que começam lá de uma polpa saudável, de um tecido saudável e que pode evoluir para uma pulpite de caráter reversível, irreversível e até mesmo degeneração tecidual, como a necrose pulpar. Então, a conduta envolve o diagnóstico da alteração corretamente, mas também avaliar fatores como presença de reabsorção radicular patológica, ou como chamamos na odontopediatria, área de rarefação óssea difusa interradicular nos molares, que, por exemplo, indicaria uma necropulpectomia, o grau de risólise do dente descido afetado e também o estágio de desenvolvimento radicular, ou seja, estágio de nola do sucessor permanente, a presença de um remanescente coronário que permita a reabilitação posterior e também a necessidade e a expectativa do paciente, no caso da família do nosso paciente infantil. Um outro fator importante é o acesso adequado aos canais radiculares. E aí eu estou falando da abertura coronária, que é uma etapa fundamental do tratamento endodôntico e que envolve a remoção do teto coronário através de brocas esféricas, diamantada em alta rotação, a remoção da polpa da câmara coronária através de curetas endodônticas e também um desgaste, um preparo que
que facilite, que melhore o acesso a esses canais e permita melhor instrumentação e obturação do sistema. Um terceiro fator importante para se avaliar o sucesso na endodontia é a modelagem, a desinfecção eficientes do sistema de canais radiculares. E aí que entramos agora com a tecnologia que já é existente na dentição permanente há muitos anos e que hoje sentimos total segurança para utilizá-la na dentição descida, uma vez que nós temos maior conhecimento anatômico dos dentes descidos. Essa etapa conhecemos como preparo biomecânico, que envolve, né, a modelagem dos canais através da instrumentação, com instrumentos rotatórios ou manuais, a desinfecção do sistema de canais, tanto com a instrumentação mecânica, mas com auxílio, né, de agentes químicos antimicrobianos. Também é uma etapa para facilitar a obturação radicular, uma vez que a modelagem permite maior conicidade dos canais e então maior facilidade de inserção dos materiais obturadores. E permitir um reparo do tecido ósseo. Então, durante a instrumentação dos canais radiculares, ocorre então a limpeza mecânica das paredes dentinárias radiculares, pela fricção das limas que podem ser manuais ou rotatórias e que acabam formando uma camada amorfa conhecida como smear layer. Também nessa etapa é dada a conicidade ao canal, ou seja, modelando este canal e facilitando dessa forma a obturação. Durante muitas décadas, a técnica de instrumentação do escalonamento progressivo foi utilizada, tanto para dentição permanente quanto decídua, em que o preparo era realizado da região apical para cervical com limas de menor calibre para o maior calibre. Hoje, assim como em dentes permanentes, recomenda-se na dentição decídua realizar a técnica coroa-ápice, também conhecida no inglês crown down, em que o preparo é realizado por terço cervical, médio apical, ou seja, da região cervical para apical, diminuindo-se o calibre das limas, então da mais calibrosa para menos calibrosa. Nós temos duas técnicas, as técnicas manual, né, utilizando instrumentos manuais, ou automatizada. Quando comparamos as técnicas manual e automatizada, ou seja, com o uso de instrumentos rotatórios, é muito importante levar em consideração a redução do tempo clínico. Com os instrumentos rotatórios, a instrumentação torna-se muito mais rápida. E nós sabemos que na odontopediatria, tempo operatório é ouro. Quanto menor o tempo, maior o conforto da criança e de todas as pessoas envolvidas. Quando comparamos limpeza dos condutos radiculares, não há uma diferença entre a técnica manual e automatizada, desde que o operador tenha habilidade para uma dessas duas técnicas. A conformação do canal, desde que realizada na técnica coroa-ápice, encontramos uma conicidade maior nessa técnica, tanto na técnica manual quanto na automatizada. Mas, mais uma vez, lembrando que a habilidade técnica do profissional, do operador, tem que ser levada em consideração. E por isso que é importante um treinamento. Custo-benefício é importante ser avaliado também, lembrando que quanto maior a realização, né, quando você se torna referência em algum procedimento, a demanda no seu consultório, encontramos nesse momento um desafio na dentição decídua. E também conforto. E também é importante pensar por que eu preciso desinfectar esse canal, né, e como realizar essa desinfecção em dentes decíduos. É muito comum acreditar que o dente decíduo, por ser de menor dimensão, por ser um dente temporário, possa apresentar menor complexidade do sistema de canais radiculares. Mas isso é uma crença, porque a complexidade ela é muito parecida da dentição permanente, dos dentes permanentes, cheios de canalículos dentários, ramificações dos canais. Então, existem os canais principais, mas toda aquela ramificação e canalículos que dificultam a limpeza do sistema de canais. No dente decíduo existe o processo da risólise, que é um processo complexo e irregular e que existe um risco, muitas vezes, de inclusive extravasamento dos agentes, né, químicos para o interior dos tecidos periapicais e
periodontais. Agora, a limpeza é fundamental, tanto a desobstrução dos túbulos dentinários, né? Mas também a remoção de restos pulpares, de restos de micro-organismos, ou seja, de toda a smear layer formada durante o preparo biomecânico. Então, a smear layer é uma camada amorfa que contém componentes orgânicos, como os restos pulpares, restos de micro-organismos, e os componentes inorgânicos, né, da própria estrutura dentinária. Quando utilizamos um agente irrigante apenas, como, por exemplo, na odontopediatria, o indicado é o hipoclorito de sódio a partir de 1%, nós conseguimos a limpeza da matéria orgânica. E a nossa dentina fica nessa forma aqui. Já na limpeza final, com o uso de um agente quelante, em que existe a limpeza também agora do componente inorgânico da smear layer, nós conseguimos desobstruir todos os túbulos dentinários da dentina radicular, mostrando, né, a dentina agora muito mais limpa e acessível. O material obturador consegue ter uma ação muito melhor com uma dentina limpa desta forma, como nessa figura do agente quelante. Que na odontopediatria utilizamos tanto o ácido cítrico a 6%, como o EDTA 17%. Então, na limpeza final, após o preparo, após a instrumentação e o uso, né, do agente irrigante, é importante realizar a toalete ou limpeza final. E muito mais importante até do que qual quelante irrigante utilizar é a ativação desses agentes químicos. E aí entramos também com mais tecnologia. A ativação permite a difusão desses agentes químicos para o interior dos túbulos dentinários, das ramificações dos canais radiculares, permitindo então melhor sanificação. E como é realizada essa ativação? O que nós temos hoje comprovado de evidências científicas de alta qualidade são as pontas ultrassônicas, que é uma ativação de alta frequência, ou a ativação sônica, que é uma ativação de baixa frequência. Ela também é eficiente, entretanto não tanto quanto os insertos ultrassônicos. Temos também a possibilidade de realizar essa ativação manualmente. Existem hoje estudos, não em dentes decisos, em dentes permanentes, mas na proposta de se ativar esses agentes químicos através de um laser de baixa potência. Temos esse equipamento, o EndoSafe, que é um equipamento que não tem disponibilidade no Brasil, mas é utilizado na Europa e nos Estados Unidos para ativação de soluções químicas. Nesse vídeo podemos observar uma ativação ultrassônica através deste inserto ultrassônico. Esse aqui é o Irisonic E1 da Health, em que há a ativação após a inserção, a inundação do canal ou dos canais com o agente quelante, EDTA 17% ou ácido cítrico a 6%. Neste outro vídeo podemos observar a ativação sônica, em que esse inserto, né, que é no caso o EasyClean, ele pode ser acoplado no baixa rotação e também realiza essa ativação do agente quelante e na sequência o agente irrigante, né? A determinação do comprimento de trabalho é uma etapa também que gera uma certa insegurança nos profissionais, uma vez que os dentes tecidos apresentam a risólise irregular e que muitas vezes não é identificado o bisel de risólise, onde a reabsorção está na radiografia. A radiografia é bidimensional e os dentes são tridimensionais. Então o localizador apical foraminal é uma tecnologia utilizada para localização do forame apical ou bisel de risólise. O momento de utilização do localizador seria logo após a instrumentação do terço médio. Então, quando comparada a forma convencional com radiografia e do localizador apical, quando a risólise ainda é inicial, até 1/3, não há diferença em relação à precisão, à acurácia. Em relação à cooperação do paciente, é importante que, na ausência da necessidade de realizar uma radiografia para odontometria, também acaba tendo uma cooperação melhor da criança, um conforto maior, né?
também dispensa o uso, a radiação, né, a maior exposição à radiação pela realização da radiografia. Mas, como eu já disse, tanto a técnica manual quanto a do uso do localizador depende da habilidade técnica, do treinamento técnico do profissional. O tempo clínico acaba sendo menor, uma vez que o paciente não precisa levantar ou mesmo parar o procedimento para se realizar a odontometria através da radiografia, né? E a questão do custo-benefício deve ser avaliada, né? Do investimento no equipamento. O quarto fator associado ao sucesso do tratamento endodôntico está ligado à obturação hermética dos canais radiculares, que é fundamental para se prevenir uma reinfecção do canal. Então, hoje, pela Academia Internacional de Odontopediatria, sabe-se que não há evidências do melhor material, né, ou seja, o material ideal para a obturação dos canais radiculares em dentes descidos. Entretanto, existem fatores que devem ser observados para um melhor acompanhamento, né, e melhor resultado, como, por exemplo, avaliar-se o potencial antimicrobiano. O material deve ser reabsorvível, ok, mas a reabsorção deve ser compatível com a velocidade de reabsorção do material também obturador. Então, caso não seja observado esse fator reabsorção, velocidade de reabsorção, podemos ter uma retenção prolongada ou mesmo um canal vazio ao longo do tempo. A biocompatibilidade, radiopacidade para acompanhamento a longo prazo e, claro, facilidade de manipulação e inserção no interior dos condutos radiculares. Então, para a inserção do material obturador, nós temos alguns materiais que facilitam, como seringas, a seringa de insulina é uma opção, pontas de aplicação, que facilitam a inserção do material. Entretanto, dependendo da viscosidade do material, quanto maior a viscosidade, maior a dificuldade de utilização dessas seringas, porque elas entopem. Então, é importante usar alguns artifícios para melhorar o escoamento do material obturador para o interior dos canais radiculares. Então, a lentulo são brocas que são muito utilizadas para melhorar esse escoamento quando os materiais são muito viscosos. Para utilizar a lentulo, é importante saber se a rotação, a direção da rotação está correta. E o que isso significa? Se eu tenho uma rotação correta da lentulo, o material vai escoar da lima, do instrumento para o interior dos canais, sem travar no interior do canal. Caso essa rotação esteja incorreta, a broca pode travar no interior dos canais e até ocorrer a perda dentária. Então, como é que a gente determina se a rotação está correta? Então, existem duas formas. Quando a gente usa a broca, ela enrola a gaze, então com risco de prender na gaze e inclusive travar no canal. Quando essa broca é utilizada na gaze, na rotação correta, não há então esse enrolamento da gaze. Ou então, essa é a forma que eu até mais gosto de testar a própria lentulo, que é na próprio material obturador manipulado. Quando eu utilizo, vocês podem observar que há um escoamento, né? Saindo então o material da broca para o interior dos canais radiculares. Então, sempre testar antes de utilizá-la dentro dos canais. E, finalmente, esse quinto fator é muito importante. A endodontia não finaliza com a obturação dos canais, e sim durante o acompanhamento a longo prazo. É preciso observar, por exemplo, numa necrose associada à área de arefação, houve remissão da lesão? Houve reparo ósseo? Então, é fundamental se acompanhar o tratamento endodôntico a longo prazo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Esse assunto é um assunto complexo, né? Precisaríamos de muito tempo para conversar sobre a endodontia em dentes descidos, mas é para mostrar realmente que não há por que não utilizar a tecnologia disponível hoje para a dentição permanente, que tem sido utilizada para a dentição permanente, na dentição decídua. Uma vez que nós temos um conhecimento muito maior anatômico e mais evidências científicas de alta qualidade
para a endodontia de dentes descidos, que é possível com segurança realizar uma endodontia de qualidade e com maior rapidez, né? Menor tempo clínico. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do 25º EAC, Encontro de Atividades Científicas, do programa de pós-graduação da odontologia na Universidade de Cuiabá. E se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, tem um perfil no Instagram andresa.aranha e um grupo de WhatsApp para profissionais que realizam odontopediatria, para networking, discussão de casos clínicos e informações importantes. O link está lá na bio do meu Instagram. E muito obrigada, até mais!